Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos, como vão vocês? Vamos falar hoje sobre perfis de liderança. Vamos lá. Então, você estudará sobre os diferentes estilos de chefia e liderança. Vamos ver a diferença chefe e líder, tá? Existente no ambiente de trabalho. Vamos ver nessa aula que há pontos positivos e negativos para os perfis. Então, não existe aquele excelente, vamos dizer assim. Existe aquele que sabe equilibrar entre ser chefe e ser líder. Então, cadê? Me perdi. Pontos negativos e positivos para os perfis tá. Uma das formas de estabelecer uma liderança eficaz se faz através da motivação. Nós já falamos várias vezes sobre como é importante motivar a nossa equipe, como é importante a motivação, a automotivação, né? Não tem como motivar alguém se nós mesmos não estamos assim motivados, né? Então esse tópico aqui abordado é bem abrangente, pois se relaciona com aspectos internos, que é da própria pessoa, como eu falei agora, né? E externos da organização associada ao contexto político, econômico e social. Então, o perfil do chefe vai influenciar em todos esses contextos? Vai influenciar no clima organizacional? Vai. Né? Vai influenciar no trabalho, na produtividade dos funcionários? Também vai. Então, os autores aqui apresentados deixam claro que a motivação faz uma significativa diferença para estabelecer a sinergia e a eficácia das equipes de trabalho. Então, se o líder, o chefe, né, o que está à frente, ele souber motivar a sua equipe, bom, com certeza vai ter muita produtividade. Aprenda a ser um bom líder. Gente, aprenda a ser um bom líder. Existe N livros, N aulas, N capacitações, inclusive no próprio Sebrae tem também, que eu sempre indico a vocês fazerem curso do Sebrae, para como ser um bom líder, como motivar a sua equipe, né? Vocês entram lá, curso Sebrae gratuito, procura lá nas abinhas de curso, tem recursos humanos, ou tem assim, pessoas, e aí lá vocês conseguem escolher um bom curso para poder, assim, cada dia mais capacitar. Lembrando que no Sebrae, creio eu que é todo ano, porque pelo menos eu observo todo ano, né? Nunca observei assim semestral. Mas todos os anos os cursos, é muito difícil ter o mesmo curso do ano passado, esse ano. Eles sempre estão renovando os cursos online, mesmo sendo gratuito, tá? Então, o que é poder? Aquele famoso ditado, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Será que é bom isso? Vamos lá. Então, provavelmente você conhece alguém que tem afirmado que seu maior desejo seria se tornar chefe. Todo mundo tem aquele sonho de se tornar um chefe, mas vou botar um parênteses aqui, porque olha o que está escrito. Todo mundo tem vontade de ser chefe, ok, isso é coisa boa, porque é crescer dentro da empresa. Mas para poder fazer tudo ao seu modo. Isso aí é pensamento de um chefe ou de um líder? Tá? Então, se tornar um chefe, ok, isso é positivo. Você quer crescimento dentro da empresa para você. Isso é uma forma de motivação também para você mesmo. Mas essa parte de fazer tudo ao seu modo já tira o perfil de liderança. Vai ser aquele chefe mais autocrático que a gente viu na aula de ex, né? Então, mas por que será que as chefias e funcionários sempre apresentam ideias diferentes sobre o mesmo assunto? Porque não escuta os funcionários, né? Eles não, os que são chefe, que tem esse tipo de pensamento para poder fazer tudo ao seu modo, eles não têm aquela mentalidade de ouvir os seus funcionários, que a maioria das vezes tem grandes ideias, que a maioria das vezes é super criativo, que a maioria das vezes busca se capacitar até mais mesmo do que os chefes, tá vendo? Pelo menos se atualizar.
Mas por que será assim? Os autores apresentam definições muito similares para a palavra poder. Vamos ver. Esses autores imprimem a ideia de que poder é uma capacidade ou habilidade de uma pessoa influenciar o comportamento da outra. Influência, né? De tal forma que a pessoa influenciada não sinta essa ação de uma forma direta. Legal essa definição de poder, né? Porque não é aquela coisa de... Não, ele não colocou aquela coisa de poder ai, fugiu a palavra. Ui, pai, esqueci. Ai, gente, fugiu a palavra. De impor, pronto. Mas sim de influenciar, ou seja, ele ser exemplo. Sim, o chefe que tem poder, né? A pessoa que tem poder, ele tem que ser o quê? Influencia as pessoas de um modo que as pessoas nem sintam que estão sendo influenciadas. Isso aí sim, isso aí é bom. Agora, aquele que impõe, você tem que ser dessa maneira, vai causar muita falta de motivação, vai causar até perda mesmo do potencial que o funcionário poderia oferecer à empresa, e, no entanto, ele fica menos eficiente porque está menos motivado, justamente por causa dessa imposição do poder, né, do mandar no chefe. Ou seja, o poder exercido por alguém que possui um cargo de comando hierárquico, né? Os coordenadores, os supervisores, os diretores, ou alguém que, né, geralmente põe outros nomes também, outras nomenclaturas. Mas seguindo a hierarquia, né? Na hierarquia tem o poder, certo? Poder institucional. E aí o que acontece? Que vocês viram em fundamentos na teoria da burocracia. Só que o que acontece? Nem todo chefe é líder e nem todo líder é chefe, tá? Mas todo que está na nível hierárquico tem poder? Tem, certo? Há chefias que têm o poder porque foram contratadas, que é justamente aqueles que estão dentro da hierarquia, né, da parte estrutural da empresa, a parte da estrutura organizacional. Então, é o trabalho prescrito. No cotidiano da empresa, a pessoa não tem perfil para tal e acaba eximindo suas tarefas. Ou seja, nem todas as pessoas que são colocadas como chefe, ela tem aquela capacidade mesmo, vou falar a palavra capacidade, né, de ser o chefe. No entanto, aí o que ele faz? Ele não faz bem o seu trabalho. Ele quer exercer o poder de uma forma arbitrária. E aí o que acontece? Nossa, né? É justamente aquela coisa. Ele é chefe, mas não sabe mandar. Ou aquele chefe que não é que delega, mas aquele chefe que não faz nada e deixa os seus funcionários fazer tudo e ele só sabe cobrar. Pronto, falei. Né? Tem essa coisa também. Então, tem que saber, né? O equilíbrio. Quem está na chefia tem que ser por meritocracia, ou seja, por mérito, por capacidade, por saber estar lá. Aí sim ele vai saber fazer as suas tarefas de acordo com o seu cargo. Então, vocês, principalmente de recursos humanos, quando foram colocar, vocês que um dia vão ser chefes, mas vão poder também gerir recursos humanos, gerir uma empresa, na hora de colocar seus gerentes, observe se realmente ele tem um mérito para ser gerente, tá? Então, não tem a participação da equipe e suas solicitações, porque ele não sabe nem o que é uma equipe, ele sabe que ele pode até chamar de equipe, mas se tem essa mentalidade de não ouvir o pessoal, ele não tem equipe, ele tem seus subordinados. E o setor acaba por ter sérios problemas em decorrência desse fato. O autor questiona quais seriam as bases do poder. O que se faz necessário é o indivíduo apresentar
para influenciar os demais? O autor apresenta algumas respostas. Vamos lá. Então, quais seriam as bases do poder? O que se faz necessário o indivíduo apresentar para saber influenciar os outros? Primeiro, a pessoa tem que ter o quê? Correção. Poder exercido sobre o julgo do medo, tem que ter não, né? Pelo medo, pela intimação, a base do poder, que é histórico, né? A correção, na verdade, é histórica. Exercido pelo julgo do medo, né? Quem pode obedece que tem juízo. O que vocês acham desse jargão, desse ditado popular, tal, né? Influencia isso aqui? Faz com que a pessoa sinta medo do seu chefe, do seu trabalho? Se sente intimidada? Usando de força para controlar as pessoas. Vai fazer. É a sua obrigação. Senão vai ter punição. Punição pode ser demissão, que, né, punição maior. Pode ser descontar no salário. Pode ser perseguição mesmo, né? Há o uso de sanções, que é justamente as punições, físicas, levando o quê? Frustração. Aquele funcionário que se sente pressionado, o resultado dele, né? Aquele funcionário que se sente frustrado. Que coração lindo, né? Parecendo duas cobras, mas é um coração quebrado, viu, gente? Ou duas cabeças brigando, né? Que se sente... Ele vai resultar em quê? Em frustração, em desmotivação, que muitas vezes leva a adoecimento ocupacional, e aqui a gente já estudou sobre as doenças ocupacionais, né? As doenças do trabalho. E agora na pandemia está muito mesmo intensa essa doença do trabalho, que é a síndrome de Burnout, né? Muitos jornalistas, professores, pessoas que estão trabalhando em casa, né, no home office, estão muito com esse problema da síndrome de Burnout, pela pressão, pela solidão, né, enfim, por vários motivos, pelo medo, por se sentir talvez até frustrado, então adoece mesmo. Eu não sei ano que vem quantos, em 2022, quantos professores vão estar doentes, porque, né? Depois a gente conversa. Recompensa. Outra base é a recompensa do poder. A submissão dos funcionários é conquistada através de premiação, ou seja, a pessoa, o chefe, deixa os seus funcionários submissos porque vive premiando. Então, os funcionários é conquistado através de premiações que o recompensando valorize e se interessa a almejar. Então, os funcionários começam a correr atrás de quê? Dos prêmios. Não é que o chefe é bonzinho, é que ele quer que esteja submetido a ele. Esta premiação ou recompensa pode ser elogio, que é importante, privilégios, tem que ter cuidado com isso aqui, promoção, de acordo com a meritocracia, seria da forma justa. Alguma situação em que estabeleça o caráter diferencial para os demais do setor. Ou seja, vamos pegar aqui um puxa-saco do chefe. Puxa-saco recebe elogio, puxa-saco tem privilégios, puxa-saco é o primeiro a ser promovido sem ter mérito algum. Mentira minha? Não é. Né? Então, por quê? Porque o chefe se sente com poder e quer ter um exemplo de quem puxa o saco mesmo, né? Ou seja, quem, vamos dizer, que entrega tudo ao chefe, etc. É justo? Não, não é justo, tá, gente? Legitimidade também é uma base do poder, claro. É o reconhecimento que alguém recebe em decorrência da sua posição hierárquica formal na empresa. Por exemplo, quando alguém ganha um prêmio, quem deu o prêmio? O chefe. Aí o chefe também ganhou o prêmio pelo seu departamento. Não foi pelo trabalho dele, é pelo seu departamento. Ele ganhou o prêmio, né? Ele foi lá representar. Sendo que aquele chefe que é mesquinho, que gosta de fazer essas coisas aí, como dar privilégios a quem não tem, né? Eu tô pegando só o chefe ruim, né, gente? Depois a gente fala do chefe bom.
E aí, pela posição hierárquica dele, ele recebe aquele prêmio, mas quem trabalhou? Os subordinados, que fizeram muitas vezes por causa disso aqui, ó, por medo, por pressão, né? Então ele é legítimo por causa da posição hierárquica dele, mas não que ele às vezes não tenha mérito. Quando o chefe tem mérito, vamos botar aqui. Quando o chefe, ele realmente, aquele chefe que elogia, mas que não dá privilégios àqueles que realmente merecem, né? Pode ser dar algum tipo de recompensa, como até mesmo um elogio, aquele quadrinho, funcionário do mês, tal, motiva aos outros correrem atrás. Sim, tá? E aí ele, quando recebe um prêmio, ele fala, não fui eu, foi a minha equipe. O chefe, ele recebe e fala, obrigada, me esforcei muito para isso. Né? Não, são duas visões diferentes. Talento. Nem sempre os que estão lá na chefia têm o talento, mas tem muita gente que está na chefia e é um líder e tem talento, tá? Então, sempre tem. Então, a pessoa que está no comando, no poder, apresenta aptidões e habilidades específicas para a execução das tarefas. Ou seja, quem tem que estar na chefia, quem tem que estar lá no poder, é aquela pessoa que realmente tem habilidade, tem aptidão. Por exemplo, uma das grandes aptidões de um chefe é saber ouvir, é saber compartilhar as alegrias e as tristezas também com a sua equipe, os seus fracassos, os seus sucessos, né, da equipe. E tá sempre com a palavra equipe na boca, não eu, né? É bem diferente, certo? Então, vocês vão ver muito no decorrer da vida e vão observar a diferença entre o chefe e o líder. O chefe pode ser líder? Pode, se ele tiver talento, se ele tiver habilidade, muita habilidade e capacidade de relacionar-se com os outros, de saber se comunicar com os outros, tá? E outros vocês também vão ver que é mais pela, vamos dizer assim, não seja pela meritocracia, seja mais por conhecimento, por familiar, alguma coisa desse tipo. Referência. Quem tem poder tem que ser referência, né? Tem que ser exemplo, né? A pessoa apresenta recursos, perfil ou traços desejáveis, por consequência produz nos outros certa admiração, respeito e consideração pelo que faz. É muito bom quando você tem um chefe que é tudo isso aí. Que você vê que ele tem um perfil de chefe, que você vê que é uma pessoa agradável, que você passa a admirar o seu chefe. Eu já tive chefes maravilhosos e que eu realmente admirava-os, né? E vocês também já devem ter tido, ou se não teve, vai ter, né? Que merece sim o seu respeito, mas também já tive chefe que, misericórdia de Deus, eu olhava assim, ah, meu Deus, que dia eu vou pedir minha demissão, que dia eu vou ter coragem, meu pai, mudar de emprego, enfim, mas cheguei a pedir e tal, e foi bom. E considerá-lo pelo aquele que ele faz. Nossa, eu aprendo tanto com meu chefe, é tão bom dizer isso. Isso é tão bom de dizer. Quem tem chefe bom sabe dizer isso, né? Tem chefes que ensinam muito. Agora tem chefes que só suga da gente e deixa a gente sem até dormir, né? Verdade. Porque tem poder. Então, mas por que as pessoas são indicadas para exercerem cargos de poder, que no caso de chefia, e como utilizam nos ambientes organizacionais relacionado a muitos aspectos, que é o quê? Preparo técnico ou tecnológico, conhecimento, interesses pessoais, formação acadêmica. Então, são coisas, são pontos, etc. Né? E são pontos que todo chefe tem que ter para o seu cargo. Por exemplo, se eu sou administradora, especialista na área financeira, né? Eu gosto de trabalhar na área financeira, dá dor de cabeça, mas eu gosto. E aí vão e me jogam na área de RH. E vamos dizer que eu não tenho habilidade
para ser, ou não tem um preparo técnico, ou não tem um conhecimento, ou se tem ou não é tanto, ou, ou não tem um interesse mesmo, né? Até minha formação acadêmica não é ser especializada em RH. Para que vai me colocar como chefe de RH? Entendeu? Então, a chefia tem que ser dada, o poder tem que ser dado a ser, enfim, um cargo maior tem que ser de acordo com alguns pontos são esses: preparo técnico, tecnológico, conhecimento, interesse pessoal. Se você quer, por exemplo, você tem uma empresa, seu filho se formou em administração e você quer que ele siga aquela carreira, né, ao seu lado, veja qual a afinidade que ele tem maior na empresa. De repente ele tem mais afinidade na área comercial, né? Ele gosta de vendas, ele gosta dessa parte, tá? Então você vai treiná-lo, você vai capacitá-lo, você vai, inclusive, influenciá-lo nessa área, tá? Mas se você tem aquela pessoa que você quer, eu falei de ter filho aqui, mas pode ser aquela pessoa que você quer, que seja de uma área da empresa, começou pequena, mas você vê que dá para se desenvolver em certa área, treine. Não coloque ela de imediato na chefia. Treine aquela pessoa para ela chegar àquele cargo que você quer, tá? Porque ela tem afinidade com aquele cargo que você enxergou que ela também pode ter assim capacidade. Ainda não tem, mas você enxerga que tem, porque o empresário geralmente tem a visão, né? E o pessoal de RH também. Então, os trabalhadores podem estar ou não em conformidade com o modelo de gestão de poder, e este, segundo o autor, reagem de 3 formas bem distintas. Eles costumam ser obedientes, né, ter obediência, ter identificação com o cargo, ter a internalização de toda a política da empresa, da cultura organizacional, enfim. Vamos lá. Os funcionários reagem por obediência, se conformam, que reagem por obediência se conformam, se adaptam às diretrizes para evitar punições ou algum outro modo de desconforto contratempo. Então, esses funcionários por obediência, o que acontece? Você tem que verificar, por obediência pode ser pelo fato de gostar do seu trabalho e gostar de seguir as regras, mas também por obediência você tem que observar se não é por medo, tá? Das punições, como, por exemplo, demissão. Os trabalhadores que reagem por identificação com a gestão de poder o fazem porque aceitam, porque concordam com suas metas e padrões estabelecidos para atingir as metas. Essa é melhor, né? Ser por identificação, ou seja, ele gosta realmente, ele se identifica tanto com o chefe, tanto com a cultura organizacional, com a política da empresa. Então, esses últimos foram a forma de internalização, ocorre quando as pessoas adotam comportamentos e atitudes de outros para satisfazer as suas necessidades. Isso é horrível. Atitude de outros para satisfazer as suas necessidades pessoais ou porque está sendo exposto e é compatível com seus valores pessoais. Bom, vamos ver duas partes. Eu posso internalizar a minha empresa, a empresa que eu trabalho, sim, de uma forma positiva ou de uma forma negativa. De uma forma positiva, pode ser o quê? Eu me identifiquei, né, com a empresa, me identifiquei com o meu cargo, me identifiquei com o meu chefe, então eu vou internalizar aquele antigo ditado do vestir a camisa da empresa. Isso é bom, isso é positivo. Eu vou ser parte da empresa e eu gosto de ser parte da empresa. Com certeza eu vou ser uma funcionária muito eficaz, muito eficiente. Com certeza eu vou produzir aquilo que realmente a empresa deseja e que eu gosto de fazer. Excelente. Mas eu posso internalizar a empresa, por quê? Porque eu tenho que obedecê-la, eu tenho medo das punições e um dos medos maiores que eu tenho é de ser demitida, tá? Então, gente, a melhor opção é justamente o quê? Tentar internalizar se identificando. Você está no trabalho, você está no emprego, você não gosta dele, tente ver o lado positivo do todo. Não viu? Tenta outra coisa.
Sério. Porque senão você vai adoecer, tá? Acontece muito isso. Pro, eu não tenho outra opção. Bom, aí você vai ficar na parte da obediência. Do ditado, obedece que tem juízo, né? Então, o que pode causar lá na frente frustrações e outras depressão, outras coisas. Certo? Não estou mandando ninguém pedir demissão, mas observe e tente internalizar de uma forma positiva o seu trabalho, que você vai ter saúde no trabalho, né? A saúde sua. Isso é uma parte bem delicada que geraria uma discussão boa dentro da sala de aula, né? O que muitas vezes se encontra nas empresas são o quê? Coalizões. Ou seja, um grupo de pessoas ou mesmo ainda alguns setores ou departamentos que se agrupam com os mesmos interesses ou metas e todos trabalham e se esforçam para atingirem essas metas. Isso aqui é bom. Pode até se formar uma equipe quando junta esses grupos para uma meta. Por exemplo, você quando faz os grupos multifuncionais mesmo, pega um ou dois funcionários de cada departamento da empresa e aí para fazer alguma meta, por exemplo, vamos arrumar a campanha de Natal, né? E aí pega-se várias pessoas de vários departamentos e agrupam e vão fazer juntos a campanha, né? E juntos também, o líder bom faz isso, tá? A campanha de Natal, né? Dá tempo ainda, né? Então, todos juntos, depois desfaz. Então, são as equipes multifuncionais, isso funciona muito, principalmente em grandes empresas. Então, isso pode se tornar voltando à parte ruim, né? Isso pode se tornar um problema ou gerar conflitos internos na medida em que as coalizões adquiram aspectos de corporativismo. Ou seja, também esses grupos podem se juntar contra a chefia, contra a empresa. E com isso, quando ele fala que pode se formar até mesmo sindicatos, pode até formar, né, enfim, um grupo para requerer, né, exigir coisas da empresa. Então, é ruim para a empresa, né? A meta original fica de lado para priorizar os interesses dos membros da cooperação. Então, a meta original, interesses da corporação e que nem sempre coincidem com o da empresa, justamente isso, né? E foi assim que também surgiu, né, aquelas coisas. Foi assim que surgiu as greves, foi assim que surgiu, porque os funcionários começaram a se juntar, né? Formar os grupos. Aí a gente vai estudar lá no FUNAD, grupos informais, né? Os grupos informais controlam a produção da empresa, etc. Então, as ações lá na teoria de RH. Vocês estão vendo que eu sempre cito fundamentos, né, gente? Porque fundamentos tem tudo isso que a gente fala. Se você enxergar nas entrelinhas das teorias. E nas linhas diretas também. A ação de comandar pessoas ou equipes de trabalho delega poder ao chefe. Mas esse chefe é líder? A diferença entre esses termos, a gente já viu que já, né? Então, sim, a diferença é grande entre chefe e líder, a gente já viu. Poder é comando hierárquico, tá? E liderança não impõe quesitos de hierarquia. Então, poder comando hierárquico, a chefia pode contratar ou demitir conforme o seu critério de competência. A liderança, não. Nem todo chefe é líder, nem todo líder é chefe. A gente vê muito líderes que não é chefe. Então, um colega meu de trabalho, de um mesmo posto hierárquico, pode ser líder sem ser chefe. Então, eu posso ter, assim, no meu departamento de colegas de trabalho, ver aquela pessoa do qual eu me espelho, ou no qual todos se espelham, né? Claro que não agrada a todo mundo, que ninguém agrada a todo mundo. Então, o que acontece? Ele é um líder natural, mas ele é o meu chefe? Não. Mas ele consegue, vamos dizer, cooperar, colaborar e direcionar todo mundo? Consegue. O líder nato, ele é assim, certo? Ele por si só, ele consegue espelhar, motivar, colaborar, cobrar,
também, chefe também cobra, né? O líder também cobra, mas cobra de uma maneira mostrando a capacidade dele, mostrando que ele já fez o trabalho, por exemplo, que pode ser do mesmo nível hierárquico, tá? Então, o que é liderança? Liderança é a capacidade que algumas pessoas têm de influenciar o grupo com o qual trabalham e juntos buscar objetivos do setor, equipe, grupo ou time. Né? Eu gosto muito do equipe-time. Liderança não está relacionado somente ao cargo, de jeito nenhum, mas está muito mais vinculada ao quê? A cooperação das outras pessoas no setor. O líder, ele coopera o tempo todo, tá? Ele pode ser chefe ou pode não ser chefe, mas ele está ali para cooperar, certo? É muito bom. Quando a gente tem um colega líder. Nossa, motiva muito. Então, o líder nato é a pessoa, o líder nato, como eu falei no instante, é a pessoa que apresenta características pessoais, profissionais, técnicas, culturais, em consonância com a equipe e com a empresa. Ele sabe as habilidades, ele tem empatia, ele sabe ouvir, ele tem flexibilidade, ele tem paciência, ele sabe persuadir e entre outras, né, gente? Mas o grande segredo mesmo que eu gosto dos líderes é que eles sabem ouvir. E no saber ouvir, ele ouve, por exemplo, as dificuldades do colega. E com essas dificuldades do colega, ele tenta o quê? Cooperar, ele tenta ajudar, ele tenta também, se o colega tiver errado, ele tenta persuadir e corrigir junto com o colega o erro dele. De uma forma que não venha, vamos dizer, o machucar, porque ele tem empatia, entendeu? Então, é uma pessoa, vamos dizer, uma pessoa muito legal. O líder é a pessoa que os demais confiam. Sim, o líder, ele expira e inspira confiança e se sentem bem com suas palavras e ações, porque assim, ele corrige sem machucar, ele corrige colaborando, ele corrige ajudando, ele corrige ensinando e com muita, claro, paciência, né? Que tem que ter, senão... Então, o autor aponta que existem alguns problemas no cotidiano de um líder como maior responsabilidade, em função dele delegar ações, estabelecer objetivos, controlar, intervir em conflitos, mesmo ele não sendo chefe. Mas o líder-chefe, isso aí ainda dobra, né? Porque ele já tem a responsabilidade do cargo hierárquico e ele ainda tem a responsabilidade em ser líder. Então, dobra o chefe líder, né? O ideal seria que a chefia apresentasse também as características de liderança, pois haveria a união do conhecimento teórico e o conhecimento do chefe com a visão mais humanizada. Então, o chefe com a visão humanizada e ponderada do líder. Então, o chefe líder, como eu falei, se todo chefe fosse líder, ele tem realmente a responsabilidade dobrada. Por quê? Porque ele é espelho para a empresa e ele é espelho para os funcionários. Então, a responsabilidade é bem grande mesmo. Cada líder irá atuar conforme o seu padrão de personalidade. E aí a gente sabe que existe N tipos de personalidade. Quem não se lembra, tem aula de personalidade em PRHO, pode rever. Tem a apostila também, quem não tem ainda pode pedir que eu dou de novo, certo? Tem aquele teste, quem fez, quem lembra como era a sua personalidade, pode fazer de novo, porque pode ter mudado alguma coisa. Então, o autor define que o estilo de liderança é um conjunto de comportamentos que representam um enfoque na forma de lidar com seu subordinado. Então, é a forma de lidar com seus subordinados. E sendo assim, se pode encontrar 3 estilos bem diferenciados de liderança, que a gente viu na aula de ex, que é o líder autocrático, ou seja, o mandão. Ele é centralizador, eu vou passar isso rápido porque a gente já falou dela, né? Centralizador, controlador dos processos, da execução das pessoas, dificilmente consegue delegar ou dividir. Ou seja, ele segura toda a carga do cargo dele, né? Toda a carga do cargo. O líder democrático, que é o mesmo líder participativo, que faz o perfil mais mediador, conciliador, aquele que busca dialogar com os outros e decidir em conjunto para que todos assumam as tarefas e responsabilidades igualitárias. Ou seja, ele influencia.
Tem o líder laissez-faire, que é a expressão de origem francesa. Eu não sei falar francês, tá, gente? Que significa deixar fazer, deixar passar ou ir. Aqui o líder praticamente não decide, ele somente delega aos outros, né? Lá a gente colocou só o líder que delega. Essa função ou simplesmente deixa os procedimentos soltos e demais acabam por ficarem perdidos, pois não há coordenadas nem parâmetros. É aquele líder que deixa tudo na mão dos funcionários, os funcionários sabendo fazer ou não, tá? Porque tem esse caso também, né? Então, autoridade, o autoritário, o participativo e o delegativo. Característica do autoritário, pouca participação dos liderados, ele somente sozinho toma todas as decisões. O participativo, ele distribui o poder na decisão com os liderados. Isso é excelente. Ele chama os liderados para, por exemplo, você vai criar um novo produto, ele chama os liderados para saber que tipo de produto, qual a opinião do nome do produto, qual a opinião do preço, para quem vai vender. Então, ele chama para ouvir. Ele não chega lá e fala, vamos fazer isso. Não. Ele já chega pedindo opinião. O delegativo é o líder que apoia o subordinado a tomar a decisão. Esse já deixa-se na mão dos outros funcionários, dos funcionários. Faz aí o que vocês quiserem, né? Vantagens. No autoritário, decisões rápidas e centralizadas no líder. Participativo, aumenta do comprometimento dos liderados. Se forma equipe, né? Delegativo, maior motivação para os especialistas e autônomos, mas depende muito, tanto para ser delegativo, quanto ser autoritário, quanto ser participativo, depende muito da equipe que foi formada. Desvantagens, autoritário, conflito dentro da equipe, porque vai dizer, fulano só sabe mandar. O participativo, decisões mais lentas, vai dizer, esse chefe não sabe mandar, já vai dizer ao contrário, um só sabe mandar, o outro já não sabe mandar. O delegativo é desorganização devido à liderança enfraquecida. Esse não sabe mandar mesmo, tá? Então, tudo tem vantagem, tem desvantagem, como tudo na vida, né? Há um perfil ideal de liderança? Não. Como eu falei, tudo depende de tudo, né? O ideal mesmo, como eu falei no início da aula, é equilibrar. Quando precisa-se de decisões rápidas, vamos tomar decisão rápida. Quando é aquela decisão que vamos consultar a equipe, a direção da empresa, a metas, essas coisas, uma reunião de planejamento, vamos chamar a equipe. Quando a equipe é boa, formada, vamos deixar na mão da equipe, né? Então, pode ser mesclado. De acordo com o caso, de acordo com a empresa, de acordo com os funcionários. Então, tudo depende. O líder eficaz é aquele que sabe mesclar os perfis, reconhecendo qual o modo em que se deve ser autocrático, democrático ou deixar mais solta as pessoas. Aí eu vou lembrar de Funari de novo. Vocês lembram da teoria da contingência, né? Tudo é relativo, tudo depende. Autocrático demais, o líder prejudica o clima organizacional, porque o ambiente de trabalho fica estressante. O democrático pode ser mal interpretado caso a competitividade dos funcionários vise tomar o seu cargo, né? Então, é bem complicado. O laissez-faire, no caso delegativo, não direciona as pessoas, e as pessoas esperam parecer do líder. A gente está esperando o abençoado dar a posição de tal resposta, né? Então, o momento exato para o líder se valer de um perfil e não de outro exige o quê? Inteligência emocional do próprio líder. Certo, gente? Então, a gente fica até aqui e fechamos liderança em EIS e em PRHO. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.